Olá pessoal, bem-vindos ao canal Mário Daniel. Aqui encontram vídeos pichos e bananas a toda a hora, todo sempre. Hoje estamos aqui para falar de crianças, mas antes disso eu quero-vos mostrar uma coisa. Já chegou a nossa maravilhosa blusa da linha online da nossa loja. Tem um pouquinho de tudo, tem canecas, tem almofadas, tem, sei lá, tem tanta coisa. Passem por lá. Esta é a linha online, então é este o print que tem. Tem aqui o nosso Mário Daniel, bem pequenininho, discretinho, se não quiserem fazer publicidade nossa. Está muito lindo. Tem aquelas canecas térmicas também, são espetaculares. E vejam também aqui em baixo, nós temos dicas de alguns dos produtos que nós aconselhamos para vocês também. O vídeo de hoje são sobre sinais de autismo para crianças entre os 2 anos de idade até à pré-adolescência, ok? Então, se quiser saber mais sobre esse assunto, vem comigo! Vamos lá começar este vídeo. Lembrar, muito importante, que 2 ou 3 sinais nesta lista mostra, estes são 3 sinais isolados, não quer dizer que a criança tenha autismo. A criança precisa apresentar várias dessas características. De qualquer forma, na dúvida, vocês acham que tem alguma coisa diferente na criança, procurem um profissional adequado, seja um neurologista, um fonoaudiólogo, uma terapeuta ocupacional, para ter o transtorno do espectro autista. Aqui vão alguns dos sinais que nós podemos identificar. Primeiro dos sinais é o que se chama falar na terceira pessoa. Quando vocês dizem, então, quem é que vai tomar banho primeiro? A criança responde, o João. Ele está a falar dele, mas ele refere-se a ele na terceira pessoa, ok? Então, isso é super comum e faz parte do que se chama afasia, que é uma linguagem pobre, uma dificuldade em comunicar-se. Outro dos sinais, e este é talvez dos mais conhecidos, é o evitar o olho a olho, o contacto olho a olho. É aquela criança que nós olhamos e ela não consegue, ela vê que nós estamos a olhar, mas ela não consegue fazer o contacto olho a olho. Outra coisa também é a dificuldade de socialização e de brincar em grupo. Quando eu estava na nursery, sempre nós temos uma criança, todas as crianças têm dificuldades numa ou noutra área, então numa criança com autismo, dependendo se ela aceita ter outros por perto, um dos primeiros fases é preparar, e o objetivo final é que a criança brinque com uma outra criança. Brinque com a criança, não brincar do lado da outra criança, tá? Esse é o grande desafio. A criança brinca ao lado dos outros. À primeira vista parece que ela está integrada, parece que ela está com as outras crianças, mas ela está a brincar sozinha, na brincadeira dela, aqui, enquanto todo o outro mundo e toda a outra bagunça se acontece em torno dela. Então ela está ali, naquele mundo pequenininho, e ela não sabe reagir quando uma outra criança interage com ela, porque ela não sabe ler os sinais, não sabe se a criança está feliz, está zangada, o que é que está a acontecer, qual é o tipo de comunicação, nem como ela se deve comportar. A dificuldade de reconhecer emoções. A criança com autismo tem muita dificuldade em perceber sorriso, choro. Então isso é uma coisa que tem que ser treinada na criança, não é uma coisa que ela naturalmente consiga identificar. Muitas das vezes aqueles risos em horas inadequadas, tipo, havia uma das crianças na hora nós tínhamos uma sessão que era sessão cinema, uma vez por mês ou assim, e aquela parte em que como é que se chama? Da Frozen, em que lá o bonequinho morre, o menino começava a rir à gargalhada. E porquê? Porque ele não sabe, não é que seja inadequado, é que ele não tem capacidade, ou melhor, habilidade de reconhecer emoções ou sentimentos. Então ele não sabe o que é que ele não sabe o que é que estava a acontecer. É muito importante integrar as outras crianças nesse conhecimento para elas perceberem que o outro é diferente e haver realmente uma integração, porque as crianças ajudam muito no processo. As outras crianças ajudam muito a apoiar esta criança que precisa de mais apoio. Outro sinal muito importante é a rigidez na rotina. Então, a criança, quando é identificada e tudo, ela tem a sua rotina, não é? Ela sabe, primeiro faz isto, depois faz aquilo e depois faz aquilo. Então, se, por exemplo, a criança na rotina durante o dia, ela não dorme, ela pode estar morta de sono, porque ela sabe que a hora de dormir é só depois que janta, escova os dedos, veste o pijama e vai para a cama. Então ela não vai dormir durante o dia. E se forçarmos, ela pode entrar em crise, em colapso, começar a chorar, a gritar e ter uma crise séria.
a rotina, a estrutura deles é muito rígida e eles não admitem não há nenhuma flexibilidade nessa rotina. A dificuldade de aceitar grandes mudanças. Vou-vos dar um exemplo, por exemplo, a minha sala era dos 3 aos 5, então normalmente aos 5 anos, quando a criança fazia 5 anos, ela ia para outra escola. Uma criança neurotípica precisava de toda uma estrutura e todo um acompanhamento para que a adaptação fosse o mínimo de stress possível para a criança, porque eles são extremamente rígidas. Então, as mudanças são muito difíceis. Eu lembro-me que sempre que a criança ia, eu tinha que escrever um relatório, exatamente qual era a rotina. Nós tirávamos fotos e filmávamos a sala onde ela brincava. Enfim, como vocês podem imaginar, é todo um processo de adaptação que vai aos mínimos detalhes, como levar aquele brinquedinho para outra escola. Às vezes nós comprávamos um brinquedo, por exemplo, London Bus, exatamente igual. E o nosso, eu lembro-me que tinha uma marquinha na roda, estava partida a roda, então nós tivemos que partir aquele brinquedinho naquela roda para que ele não ficasse estressado. Tá? Então as pequenas coisas são muito difíceis para eles, essas pequenas mudanças, os pequenos ajustes. Para nós são pequenos, para eles é como mudar para outro planeta. Dificuldade no uso da imaginação. As coisas para eles são muito à letra. Eles têm muita dificuldade em lidar com jogos simbólicos. Vocês perguntam, o que é o jogo simbólico? O jogo simbólico é aquela brincadeira do faz de conta, sabe? O faz de conta que está a partir aqui, ou tem aquele bonequinho que não tem cara, não tem emoção. Eles fazem de conta que aquilo está a ser, olá, como é que estás? Tudo bem, lá. Ou pela estrada afora, lá vou eu. Uma criança com autismo tem muita dificuldade em fazer esse tipo de brincadeira de faz de conta. Eu recomendo sempre que arranjem uma daquelas cozinhas pequenininhas, uma mesinha, ajudem-nos a pôr a mesa, podem ter lá desenhado um individual, colado na mesa, pode ser uma folha de papel mesmo, colada, laminado, e para eles porem a mesa, onde é que vai o copinho, onde é que vai a faca, garfo, frutas falsas ou verdadeiras, se vocês quiserem, porque não, copinhos para ele brincar de faz de conta, de fazer comida e tudo isso. Dificuldade de concentração e de atenção. Para os autistas é muito difícil, é muito complicado manter o foco em algumas tarefas. Estou a falar de coisas simples, tipo escovar os dentes, começou, distraiu, já está noutro mundo, tá? Então, coisas simples, mesmo simples, básicas, de sei lá, fazer o dever de casa, então às vezes eu trabalhei como tutora com um menino que tinha síndrome de Asperger, exatamente nesse sentido. O objetivo era conseguir aumentar o foco, o tempo de atenção dele de 4 minutos para 5 minutos. Então as tarefas iam sendo aumentadas, parece até chocante, nossa, 1 minuto, mas para ele seria uma grande evolução. O hiperfoco. Todos tinham esta característica. Eu lembro-me que o Alex era altamente focado em dinossauros. Ele sabia o nome Stegosaurus, ele sabia o nome de todos os dinossauros, sabia a época, o ano em que eles estiveram na Terra, quais eram as cores, qual era o tipo de alimentação, enfim, ele sabia toda a coisa sobre aquele ambiente. Tinha um outro menino, era sobre planetas, galáxia. Ele sabia tudo, coisa assim que me deixava corar, que eu não sabia nem a resposta. Ele sabia, e qualquer atividade que eu preparasse, eu sabia que tinha que ser baseado naquilo, porque era o interesse da criança. Então, muitas das vezes, eles têm até vários interesses. Há um que gosta de matemática, números e cores. O outro são dinossauros e espaçonaves. Enfim, os interesses podem ser múltiplos. Há uma série na Netflix, enfim, vocês já ouviram, e que se chama Atypical, que é um adolescente que o hiperfoco dele são pinguins da Antártida. Então é interessante ver e faz-nos pensar um pouquinho sobre isso. Dificuldades de processamento auditivos. Os barulhos incomodam além do normal, porque os sentidos deles estão à flor da pele. Então, muitos estímulos pode desencadear uma reação de crise de choro, a criança se joga no chão a chorar, e a criança com autismo, ele não tem noção que se tapar os ouvidos vai abafar o som. Isso é uma coisa que vocês lhe ensinam posteriormente. Quando está num momento desse de crise, em que a criança está a gritar e chorar, ele não consegue se comunicar, ele fica tão estressado, ele está num stress tão grande, que é muito difícil ajudar essa criança, porque ela não consegue. Com o tempo vamos conseguindo aprender a identificar o que é uma crise sensorial auditiva e ensinamos a criança a tapar os ouvidos para amenizar o incómodo, mas ele não percebe
que o facto de ele estar a tapar os ouvidos ajuda a diminuir o incómodo. Não é só uma questão auditiva, são vários tipos de estímulos. É o vento, os cheiros, o movimento das pessoas. Imagina, há muitos estímulos visuais, muita cor, muita luz. Então, há muitos tipos de estímulos que podem potenciar uma crise. Número 12. Dificuldades ou atrasos na fala. Então, isso vai variar muito de criança para criança, mas as dificuldades na linguagem verbal são muito comuns no autismo. Por exemplo, se a criança quer suco, ela não diz eu quero suco. A criança diz você quer suco, tá? Então, mas eu já falei nisso no início. Uma fonoaudióloga é fundamental e é o profissional que vai ajudar mais nesta fase a criança. É que precisa de mais apoio, porque a criança precisa de se comunicar, não é? É fundamental. Estes são alguns dos sinais de autismo em crianças maiores de 2 anos. Muito importante, não fique paranoico se o seu filho ou filha tiver algum destes sintomas. Procure um profissional. O diagnóstico é a coisa mais importante. Quanto mais cedo, melhor. Se for tardio, o importante é que haja um diagnóstico para se poder encontrar ajuda, procurar ajuda. Não fique sozinho. Então, procurem, informem-se para que possam ter todo esse suporte para a vossa família e, acima de tudo, que o vosso filho consiga ter assim, uma evolução mais significativa. Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Eu tento ao máximo sempre passar informações que sejam não só fidedignas, mas que ajudem as pessoas, não é? Se tiverem alguma sugestão de vídeo que vocês gostassem de ver ou sei lá, alguma coisa, escrevam nos comentários. Então não se esqueçam de ver a nossa loja, curtam o nosso vídeo, compartilhem, subscrevam essas coisas todas. E é isso. Beijinhos, tchau!